Olá pessoal, meu nome é Ivonel Teixeira, sou diretor da Rudan Agrotecnologia, indústria de fertilizante de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Nós estamos na 24ª Expo Agro Fubra, aqui em Rio Pardo. E vamos fazer um bate-papo, né, com um convidado hoje muito especial, né, que é o Marcos Marangon, da Embrapa. E para nós fazer esse bate-papo com o Marcos, a gente está convidando aqui também o nosso consultor técnico comercial da região do sudoeste do Paraná e do oeste aí de Santa Catarina, que é o Ezequiel, né? Para nós fazer um bate-papo, nós trocar uma ideia com o Marcos aí. Marcos, então, nós tínhamos um projeto que era o feijão de alta performance, que era 5 anos, né? E agora renovamos novamente. Mas o que eu queria te perguntar, assim, ó, nesses 5 anos de trabalho, né? Onde envolve, em primeiro lugar, aqui agradecer muito a Fubra, né? Porque todo o projeto, na verdade, só foi possível e agora está sendo possível renovar só por causa da Fubra, que comanda todo o projeto, né? Mas o que deu para descobrir, o que deu para nós evoluir nesses 5 anos de projeto? Bem, primeiramente quero agradecer, né, também a Rudan e a Fubra por essa parceria nesse projeto que nós temos e também aqui por esse podcast, né, que é uma oportunidade também da Embrapa estar conversando, né, com os ouvintes sobre essas tecnologias que ela tem atuado, né, em várias fontes e frentes, e essa é uma delas. E no momento aqui para o Rio Grande do Sul, então, um momento muito crítico, importante, que eles tiveram aí problema de uma enchente avassaladora, né, que destruiu bastante áreas rurais aí, e eles têm recorrente há muitos anos secas, né. Então, tem vários programas aqui de recuperação dos governos estaduais, federais, várias instituições, e a Embrapa está firme nessa construção. E esse projeto nosso é muito ligado a isso, né? Ele é um projeto que você constrói um ambiente produtivo, onde você vai atuar na questão de solo, fertilidade química, física, biológica, né? E você vai recuperar o solo também, mas, né? Você pega uma situação inicial ali, um solo com problemas químicos, físicos e biológicos, você vai ter que corrigir isso. Então você vai recuperar esse solo para uma questão de uma agricultura sustentável, rentável e sustentável, né? Então esse projeto que a gente preconizou, ele visa isso, né? Como que você faz para construir um ambiente produtivo para ter alta performance na produção de grãos. Então nós completamos 5 anos de dados, né, desse projeto, e antes a gente já tinha apresentado todo ano nós temos um dia de campo ali do evento, que a gente chama alguns palestrantes, e mostra para o pessoal ali o projeto. E quando completou 3 anos, a gente mostrou os resultados dos 3 anos em termos de produtividade. Ali já deu para ver que nós estamos no caminho certo, pelas produtividades que nós tivemos e pelas condições ambientais que sofreu ali aquela região ali, principalmente onde está o experimento, né? Aquela micro-região ali. Então nós tivemos 2 anos de seca de veranico, bem grave ali, severo, e tivemos 1 ano de granizo leve, né? E mesmo assim, com todas essas situações, nós tivemos altíssimas produtividades, né? O feijão a média chegou em 4.700 quilos por hectare, muito próximo da meta nossa, que é 5.000 quilos, né? Se bem que a nossa meta não é 5.000, é 5.000 quilos e além. Mas os 5.000 é um número emblemático, né? Então a gente chegou muito próximo desse número já. E também nós vimos o milho também, que era 13.000 quilos, então mais de 15.000 quilos. Então está mostrando que nós estamos ali no caminho certo, porque a produtividade que nós estamos alcançando são produtividades bem acima da média da região, do Brasil também. Então, na verdade, esses resultados eles são óbvios, a gente sabia que ia acontecer isso, porque a nossa base ali desse sistema de produção é o plantio direto na palha, que já está consolidado, mais de 52 anos já se consolidou como o melhor sistema de produção para o nosso clima subtropical, né? Que a gente tem bastante chuvas e solos que sofrem muito fácil erosão, e então esse sistema é o melhor sistema que existe para nós. Então a gente já sabe disso. Só que nesse projeto a gente vai confirmar isso, consolidar isso e melhorar isso, né? Pegar um sistema base
que já tem 52 anos, e usar tecnologias modernas, tecnologias atuais, né, contemporâneas agora, para buscar melhor resultado, né? Então, para performar mais, cada vez mais. Então, nesse primeiro momento, dá para dizer isso, que a gente está no caminho certo, porque os resultados de 3 anos já são maravilhosos. E a gente espera agora, cada ano que passa, melhorar mais ainda os resultados. Então, agora nós vamos compilar os dados desses 5 anos e vamos mostrar, além de produtividade, outro fator que vai ser fundamental, crucial, que é como que se comportou a microbiota. E nós vamos ter esse dado. Nós fizemos, né, acompanhamento do Marco Zero e de 3 anos, 5 anos, a amostragem do solo, para ver como que está a microbiota aí, inclusive nematóides também, além de pegar a microbiota, questão de tricoderma, fusarium, rhizotônia, todos esses micro-organismos aí, fungos e bactérias. Além disso, ainda vamos ver a questão de nematóides também, como que está a evolução, né, o que contribuiu isso aí. Porque tirando aqueles elementos mais essenciais, como oxigênio, hidrogênio, o carbono, depois a água, radiação, né? Esses que são questões muito básicas, assim, essenciais. Daí, depois disso, o melhor insumo que tem são a microbiota, os micro-organismos, o melhor insumo que nós temos para a agricultura, para poder performar. Então, eu estou aguardando com muita, assim, expectativa, o resultado sobre como que evoluiu a microbiota desse solo. E o meu sonho, vou até falar para vocês aqui, meu sonho é que a gente consiga dar um ambiente positivo, atrativo para a tricoderma. Porque o nosso pesquisador aí que vai compilar esses dados na parte de microbiologia, que é o Murilo Lobo, ele é o nosso fitopologista em Embrapa Arroz e Feijão, ele fez um trabalho bem interessante aí com o tricoderma e ele mostra que nesse ambiente de monocultura de soja, onde acima de 80% da área plantada com soja já considera monocultura de soja. Nesse ambiente aí, ele não é atrativo mais é inóspito para a tricoderma. Tá? Então, você tem que estar inoculando sempre. Você inocula, aumenta a população bastante, ele exerce aquela função que a gente espera dela, de combater outros fungos, patógenos, e depois ele desaparece rapidamente e sai do sistema. Então, tem que estar sempre inoculando. Meu sonho, assim, de expectativa é que o ambiente que a gente construiu seja tão atrativo, tão bom, que ele consiga perenizar ali. Né? A hora que a gente conseguir um sistema que faça isso, daí nós estamos no caminho certíssimo, sem erro nenhum. Mas mesmo que a gente não alcance isso, porque isso seria muito difícil de alcançar, mesmo que a gente não alcance isso, mas nós estamos muito próximos pelo resultado a diversidade microbiota que nós vamos encontrar ali. Isso sim, isso é mais fácil. Isso aí, pela lógica, tem que ocorrer isso, porque nós estamos usando ali uma rotação plena de culturas ali com 13 plantas de serviços diferentes, mais 4, como são 17 plantas rotacionando. Então, com certeza, vai aumentar a diversidade de micro-organismos, pela diversidade de raízes, de exudatos diferentes, né? Isso, com certeza, vai aumentar a diversidade. Então, esse resultado já valeu. Né? Mas aí seria um up, assim, um sonho, se o tricoderma perenizasse. Isso é muito difícil. Se a gente conseguir, daí, pelo amor de Deus, mas se não conseguir, ainda assim, a diversidade de micro-organismos já vai ser um resultado fantástico também. Entendi. E Marcos, então, nesse projeto, nesse sistema produtivo, né, que vocês estão pesquisando, onde a Rudan tem um orgulho, uma honra muito grande de poder estar participando, né, graças à parceria com a FUBRA. Então, são várias empresas envolvidas nesse sistema produtivo, né? Uma delas é a Rudan, e dentro da Rudan a gente tem vários produtos, né, na área de tecnologia de aplicação, de nutrição, né, da área de biotecnologia, e também a gente tem alguns produtos também na área de proteção. E 2 desses produtos, que é o Cobre Plus e o Bacter 10, que, Marcos, então, tu teve experiência com esses produtos nossos da Rudan, que é o Cobre Plus e o Bacter 10, por, vamos dizer assim, um período de 5 anos. O que tu poderia comentar para nós, a experiência que você teve, o que tu conseguiu identificar em termos de resultado a nível de campo de Cobre Plus e Bacter 10 da Rudan? Esses 2 produtos para nós foi muito impactante. Eu chamo assim que foi uma revolução na cultura do feijão, no manejo de crescimento bacteriano em feijão. Uma revolução para nós.
Tanto é que a gente já extrapolou já o projeto, já está a recomendação a nível de Brasil já, e aonde a gente vai a gente está repassando, porque realmente dá uma diferença muito grande nesse manejo de crescimento. Porque nós, inclusive no projeto nosso, a cultivar, que é a padrão ali, que não pode mudar, sempre nesses 5 anos não poderia mudar a cultivar, porque a variável ali não é cultivar, são os tratamentos, né? E a cultivar escolhida de feijão ali foi o esteio pelo potencial produtivo que ela tem. E essa cultivar BRS Steia da Embrapa, ela é altamente suscetível ao crescimento bacteriano. E daí nós vimos ali, quando a gente iniciou o projeto, a gente nem conhecia a Rudan e muito menos o Cobre Plus e Bacter 10. Daí quando a gente começou a trabalhar, a gente já viu o resultado ali no crescimento numa cultivar que é altamente suscetível, né? Então ali para nós impactou bastante. Daí a gente já começou a extrapolar o projeto, começamos a fazer testes até fora, né? Não só no projeto, mas em outras áreas, e a gente confirmou esse resultado da eficiência que tem, mas no manejo, no time correto também, né? Porque nós descobrimos, eu e meu colega Cabreiro, nós descobrimos o time que ninguém falava, é um time que a pesquisa não falava, né? Antes a pesquisa, a recomendação era a partir do R6, manejo de bacteriose em feijão. Totalmente equivocado isso aí, né? A gente provou e que as bactérias e fungos já estão penetrando na plantinha tenra do feijão. Plantinha nova do feijão ali no P3, primeiro que foi aberto, ali na verdade é a fase mais atrativa que tem para fungos e bactérias, é essa fase, uma planta muito tenra, muito jovem, e que é facilmente impactada pelas intempéries. Por exemplo, um vento forte, uma chuva forte, causa ali fissuras, onde já está entrando bactérias e fungos. Ali que está inoculando, a doença já está entrando ali, apesar de não manifestar nesse estágio, mas está entrando já nesse estágio, né? Então, nós provamos que o manejo tem que ser muito precoce, né? Então, esse manejo iniciando no V3 ali tem dado esse resultado, que daí já está dando o sulfato de cobre, pela sua qualidade de grande solubilidade, né, que consegue colocar o cobre de maneira mais penetrar melhor na planta, que é difícil o cobre penetrar na planta, ali ele consegue penetrar melhor na planta e ainda protegido para não dar fitotoxicidade, porque o cobre também pode dar fitotoxicidade na planta. Então esse produto ele tem uma proteção para não dar fitotoxicidade e ao mesmo tempo consegue colocar mais cobre, então mais cobre com menos fitotoxicidade. E o cobre já é consagrado pela pesquisa, né, as ações de indução na resistência à planta doenças. É comprovadíssimo isso, isso não é mais questionável, né? Então o que tinha que fazer é que o cobre chegasse à planta, mas o cobre chegando à planta ele é muito bom, realmente induz a planta à resistência, não só a fungo, bactéria, como até alguns insetos, né? Ele tem essa condição de fazer. Então daí esse produto, então o Cobre Plus dá essa condição de o cobre penetrar mais e ter essa ação. E daí o Bacter 10, né, uma amônia quaternária também é protegida. A gente tem que usar com cuidado, né, porque nós estamos aplicando no feijão novinho. Então a maior parte do produto vai cair no solo. Então o solo tem que estar protegido também, com palha, com bastante palha, né? Senão vai cair no solo e acabar matando outros organismos que são interessantes para a gente. Então a gente recomenda sempre fazer Bacter 10 quando tem um mulch, uma boa palhada ali para proteger o solo. E daí ele limpa tudo, né? Ele limpa a bactéria, limpa fungo ali e faz uma limpeza. Então tudo que estava já entrando ali, esporo de antracnose, mancha angular, ferrugem, todas essas doenças parteares do feijão estão sendo limpas e ainda a planta está ficando mais resistente às doenças, né, com esses dois produtos. E o resultado é que daí no esteio, que é altamente suscetível, você consegue produzir sem dano econômico. Vai entrar ainda, o crescimento vai. No final do ciclo dele vai entrar, mas não a nível de dano econômico, como estava dando antes, né? Então, para nós, isso foi uma revolução no tratamento do crescimento bacteriano. E culto bactéria também ajuda também. Então, as bacterioses aí tiveram um bom resultado desse manejo aí com esses dois produtos. Pensando nisso, Marcos, a gente tem esse trabalho muito, muito direcionado à cultura do feijão, né? Mas a gente sabe que tanto a Embrapa quanto nós, a gente extrapola esse projeto de controle de doenças bacterianas e até fúngicas também para outras culturas, né? No caso de culturas de inverno, como trigo, cevada, pensando em milho e soja também. E assim, a gente, a nível de campo, a nível comercial, a gente acaba observando
que nessas culturas também a antecipação desse tratamento acaba reduzindo a entrada de patógenos. E aí você comentou agora também a respeito, sim, que houve uma diminuição na cultura do feijão, no caso, não só da bacteriose e do crescimento bacteriano. E isso eu já observei particularmente também, e gostaria que você frisasse isso também. Acaba diminuindo até a presença da antracnose também. Né? Eu acredito que lá também foi observado isso. Então, a antecipação dessa aplicação, a antecipação desse manejo, associada a produtos que têm uma solubilidade melhor, que é o caso do Cobre Plus, mais uma amônia quaternária, sem agressividade, trabalhando com os bioflavonoides que a gente coloca na formulação, eu acredito que é mais ou menos por aí. É evitar não somente as doenças bacterianas, mas também as outras doenças. Mas pensando nessa antecipação do manejo. E não deixar naquele manejo mais posterior, onde eu tenho que entrar com o curativo e não mais com o preventivo. É mais ou menos isso, né, Marcos? Exatamente, Ezequiel. A gente, com esse trabalho de fazer um tratamento bem precoce, né, a gente viu os resultados. Daí a gente associa ainda a Cobre Plus e Bacter-10 um multissítio também, né? Então, essa associação do multissítio dá mais um up ainda. Os multissítios, hoje, para mim, não tem mais volta. Assim. No caso do feijão, todas as entradas que nós fazemos para a doença vai multissítio junto, desde o V3 já. Todas as entradas vai multissítio. Então, esse casamento do Cobre Plus Bacter-10 com multissítio é fantástico, muito bom. Daí faz o que você faz. Precocemente, estamos induzindo e controlando, induzindo resistência à doença e controlando mesmo. Preventivamente já estamos controlando, estamos induzindo a resistência à doença preventivamente e estamos controlando já as doenças também, antes que elas entrem, controlando ali já desde dos esporos de fungos, já o início da infestação de bactérias, nós estamos já controlando. E daí essa associação com o multissítio junto, mais o Bacter-10 tem ação total, né, de bactérias e fungos, e o cobre induzindo a planta resistente, tudo isso aí já está prevenindo não só bacterioses, como as doenças fúngicas, como a antracnose, o feijão, que é a pior doença. Nós temos aqui no sul do Brasil, essa antracnose também, muito bom esse efeito. E daí, como você falou, né, extrapolando para outras culturas também, daí nós começamos a puxar o Cobre Plus, Bacter-10 e multissítio para outras plantas. Milho, excelentes resultados. Pro trigo, muito bom. Pro soja, fantástico. Tudo antecipando a aplicação, fazendo um manejo mais precoce. E com isso você daí no ferrugem você já ajuda bastante no soja, daí outras doenças também já está prevenindo no soja. No trigo também tem muitas doenças que já entram muito cedo no trigo, as manchas folares estão entrando cedo também no trigo. Então você já está, sem falar do ídio, né, mas as manchas folares também estão entrando muito cedo no trigo, você está fazendo um manejo bem antecipado. Então os resultados são muito bons, não só no feijão, como nas culturas de grãos em geral. Isso que você falou confirma mesmo. Nós temos, Marcos, pegando o gancho aí dos produtos, então hoje a Rudan nós temos 29 produtos, então é uma quantidade de produtos bastante significativa. E tu teve experiência com outros produtos nossos lá, né, da Rudan, com uma boa parte deles. E um dos produtos que eu queria te perguntar é sobre o Rudamino. O que tu chegou a conseguir identificar de resultado desse produto no campo? O Rudamino a gente começou a conhecer ele, ficamos sabendo, né, que tem 18 aminoácidos e alguns nutrientes também, né? Então e o bioflavonoides, que além de ter essa questão de proteção também, trabalha como antioxidante também na planta, ajuda também nessa questão de doenças também, indiretamente. Então a gente acabou também usando o Rudamino lá no nosso projeto, o Rudamino, algibe, os adjuvantes também muito bons também, que pode comentar aqui depois na sequência. Mas o Rudamino, ele nos surpreendeu, porque ali no nosso projeto nós tivemos assim estresse, mas não estresse assim demais de estresse. Tivemos estresse de 2 veranicos, né, e o granizo que eu falei. O granizo já foi um estresse mais grave, mas foi suave, não foi. Mas aí a aplicação do Rudamino, ele trouxe sim, em áreas fora do experimento que a gente acompanhou, em áreas assim, principalmente de fitoxicidade de herbicida, pré-emergentes em soja, que os pré-emergentes dão mais fitoxicidade geralmente, ou são mais fitotóxicos. Ele tem uma fitoxicidade assim, mais sistêmica, uma fito que a gente tem percebido que ela é mais acentuada. Assim. E nós tivemos em alguns episódios, e um episódio que eu posso falar aqui que foi bem interessante,
um soja que sofreu uma atividade muito grande de pré-emergente, e ela, no regime de chuva normal, ela estava em uma condição ainda bem debilitada, essas plantas, essas lavouras. E a gente estava assim, muito preocupado com o resultado final de produtividade pelo estresse que essa planta sofreu com essa fitotoxicidade infligida a essas plantas. E daí nós nos recorremos ao Rudamino. Puxa vida, você tem, né, 18 aminoácidos mais micronutrientes, nós estamos precisando disso, né? Essa planta está precisando disso, né? Ela não tem, não está tendo muita capacidade, muita energia para esperar todo o processo de fotossíntese até a produção de aminoácidos, né? Chegar em aminoácidos. Então ela precisava urgente, né, de aminoácidos. E 18 aminoácidos, então é isso que ela precisava mesmo. E foi fantástico a resposta que deu o Rudamino. Teve uma resposta muito boa na planta. Ela conseguiu garantir, pela fito, deu uma condição de formação de entrenós curtos no solo. Então ficou uma planta porte menor, mas com entrenós curtos. Então ela começou a priorizar, daí com o Rudamino, ela começou a priorizar a parte reprodutiva em detrimento da vegetativa. Então não deu aquela massa de folha, de planta, assim, mas deu uma planta bem assim, ajustada, vamos dizer assim. Daí ela acabou se recuperando daquele estresse, começou a atuar fortemente na questão fotossintética ali e começou a dar enchimento, né, formação de grãos, enchimento, peso de grãos, né? Então ela sustentou essas vagens e depois encheu e pesou os grãos. E o resultado, nós tivemos lá lavouras com esse teste com 5.000 quilos por hectare, que foi uma surpresa maravilhosa, né? Jamais estava esperando isso naquelas condições que estavam lá, né? Eu vou dizer a verdade, se fosse tirar 3.000 quilos por hectare, eu estava muito satisfeito já. A fitotoxidez foi muito grave. Muito grave. E daí tirando 5.000 quilos por hectare foi fantástico. Daí valeu a pena, né, usar o Rudamino. Mostrou que ele realmente contribuiu muito nesse processo de recuperação da planta. Só a chuva ali que choveu normal não ia ser suficiente. Ou seja, ela foi essencial. Sem ela não daria. Mas só ela não ia dar essa recuperação que deu. Daí o Rudamino deu, porque daí propiciou um fornecimento sem gasto de energia para a planta, né? E daí ela pôde se recuperar e depois ela mesma pôde voltar a fazer a fotossíntese na sua plenitude, né? E obter esse resultado fantástico. Então o Rudamino realmente não tem mais volta, né? É uma recomendação que a gente vai fazer sempre nas culturas aí, porque a resposta é fantástica. Só, uma coisa que é importante frisar, se você tem um problema de solo, né, tem um problema de alumínio ainda, compactação, a tua planta vai estar sempre estressada e o Rudamino vai ajudar, claro, né? Agora, se você pega um solo que está o alumínio neutralizado, ou tem bastante cálcio sobre a superfície, descompactado, rotação de culturas, daí o Rudamino já passa a ser um ajuste fino daí. Tá? Daí o Rudamino vai dar, se você buscar aquele potencial produtivo alto, daí é muito importante o Rudamino, para ajudar nesse, para performar, para buscar performance. Ou seja, ele vai ajudar tanto para quem não usa uma agricultura, né, adequada, ainda que está com problema, ele vai ajudar porque a planta está em estresse. Mas se você quer buscar ainda performar, potencial, daí ele é muito importante. O aminoácido aí tem mostrado que é muito importante. E daí o Rudamino é uma fonte de aminoácido muito confiável, muito boa, né? Tem que ser provado por ele mesmo. É interessante frisar, né, Ivonel e Marcos também, assim, a questão não somente da parte nutricional, pensando no Rudamino, mas pensando na parte também de indução de resistência. Hoje, a gente tem como pesquisa, né, Marcos, são 4 fontes de indução de resistência. Aminoácidos, nutrientes, né, a parte de fitoalexinas, no caso, indutores, né, os indutores de resistência, e também os hormônios, né. E a gente frisando que na nossa formulação dentro do Rudamino, a gente possui 3 fontes de indução de resistência, né, que são os aminoácidos, os nutrientes e mais as fitoalexinas, que a gente possui 2% de bioflavonoides na formulação do Rudamino. Não só do Rudamino, como do Cobre Plus, do Bacter 10, também tem a adição dos bioflavonoides.
Então, além de dar esse suporte nutricional, que foi o caso dessa situação que o senhor comentou, tem também essa parte de aporte de indução de resistência e melhorar essa sanidade da planta, alongar esse ciclo, que ela termine o ciclo dentro do ciclo esperado e entregando uma produtividade legal também. Com certeza foi isso que ajudou, né? Contribuiu para esse potencial que alcançou, tudo isso que você falou, né? Uhum. Marcos, e qual a previsão que vocês têm? Acho que essa pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que todos os parceiros que fazem parte hoje, né, do projeto Feijão de Alta Performance, né, gostariam de saber, né? Qual a previsão da Embrapa em lançar uma circular técnica sobre esses 5 anos de trabalho? Nós vamos agora acalmando essa época a temporada de eventos que nós estamos tendo, né? Agora já está chegando no final da temporada. Nós temos evento o ano inteiro, mas de novembro até maio nós temos até abril, né? Novembro até abril nós temos todo dia praticamente, toda semana tem evento. Você tem uma ideia, de novembro até agora, só a última semana do ano e a primeira semana do ano que a gente não teve evento. Toda semana teve evento. Então agora começa a acalmar, então nós vamos ter tempo agora de compilar os dados, né? Mesmo isso, eu, né, trabalhando nessa compilação de dados e os nossos pesquisadores. Nós temos o nosso fitopatologista, né, o Dr. Murilo Lobo também, ele vai sentar em cima agora, né, ali e compilar todos os dados que já tem informações que vai ser muito importante para nós também. Também nós vamos pedir contribuição também para o Dr. Henrique De Biase, também da Embrapa Soja, também, que vai ajudar nós a compilar esses dados. Nós convidamos também um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele tem uma especialidade uma facilidade de compilar dados. Eu conheci ele na FAPA. Nós estivemos participando lá do dia de campo de verão dele, sabe? E a FAPA tinha um trabalho de 30 anos lá, não, 25 anos lá, com cevada, usando rotação com milho, com soja e nabo, tal, sabe? Inverno, verão, tal. E eles fizeram um trabalho disso para ver a questão de influência na giberela e tal. E daí acabou não vendo mais a questão da giberela, mas continuaram, né, por 25 anos vendo a rotação, sobretudo que daria em produtividade e tal. Daí esse professor pegou aqueles dados lá e, nossa, trouxe informações assim que a gente nem imaginaria que teria daqueles dados ali. Daí eu pensei, puxa, se ele conseguiu desse dado aí que envolve a cevada e mais umas milho, soja, nabo ali, 5, 6 plantas, imagina o nosso, que tem 17 plantas diferentes, né, rotacionando ali. E daí as outras tecnologias que nós estamos usando ali, né? Então, inclusive o produto Arudan, estamos usando outros produtos. Então imagina ele pegar todos esses resultados com essa expertise que ele tem, então vai enriquecer mais ainda. Eu convidei na hora, ele topou, já aceitou fazer, para ele também vai ser bom, né? Ele vai ter um monte de informação ali. Então, nós estamos assim com uma expectativa muito boa que consiga concluir esse ano com, né, essa circular e com dados que vai ajudar o Brasil inteiro, não é só aquela região de Bituva ali. Lógico, o melhor beneficiário vai ser aquela micro-região, mas dá para extrapolar muitas informações para fazendo as suas adaptações para outras regiões também, né? Então, quanto antes agora, a partir de maio, aí nós vamos fazer um trabalho mais assim, dar mais tempo para compilar esses dados e fazer isso aí, porque a Embrapa tem muitas atividades, muitas ações. O nosso trabalho ali é muito grande. Nós somos poucos funcionários, né? Então, graças a Deus, nós temos muito trabalho para fazer. E esse é um deles. Não é só esse que nós temos muitos outros fazendo simultaneamente com esse trabalho. Mas esse trabalho já chegou a hora dele agora, né? Já tem os seus 5 anos. Então agora nós temos que publicar o resultado, porque cada tempo que passa sem publicar é perda de tempo mesmo, que poderia estar na mão de técnicos e produtores ajudando a agricultura do Brasil, né? E ajudando também nossos parceiros, como a Arudan, que contribuíram, e ajudando a Embrapa também a cada vez mais fortalecer o nome que ela tem. E ajudar tudo nessas, inclusive aqui, que no início eu citei, né? Que a Embrapa está ajudando aqui nos projetos de recuperação de solo. Esse projeto é um projeto que ajuda a recuperar solo, que pode ser usado aqui no Rio Grande do Sul também, né? Nessas condições. E em qualquer lugar do Brasil, pode ser usado, e até fora do Brasil. Então, vamos focar agora nisso aí, né? A partir de maio, focar nisso aí. E a gente publicar vai ser uma alegria para todos nós. Para mim, então, vai ser, acho que de todos aí, para mim vai ser a maior alegria publicar esses resultados aí. Porque a gente idealizou esse projeto lá no início, né?
E agora é como se fosse um filho, né? Então, o maior interessado de todos sou eu, na verdade. Eu e meu colega Cabreira, que somos nós dois juntos nesse processo. Então, nós dois vamos ficar muito felizes, né, na hora que sair esse artigo, e nossos parceiros também, com certeza. Daí todo mundo sai ganhando, como era a proposta inicial, onde todos saem ganhando, né? Hoje, Marcos, nós da Rudan, aproveitar para agradecer muito essa parceria, primeiramente com a FUBRA, né, que é através da FUBRA que a gente se aproximou da Embrapa. Então, para nós, a Rudan, eu posso dizer que nós já está nos beneficiando. Porque hoje, por exemplo, quando o Marcos, quando o Cabreira vão em feiras, ou vão fazer uma palestra, ou vão até mesmo visitar os produtores de semente, parceiros, vocês acabam falando da Rudan, vocês acabam indicando os produtos porque vocês já viram o resultado que eles proporcionam a nível de campo, né? E isso, para nós, já é um ganho muito grande, né, Ezequiel? Com certeza. E eu sou prova viva disso, né, no caso. Foram vários parceiros, né? Parceiros em que a gente, num primeiro momento, a gente acessou, teve uma certa dificuldade de negociação, e essa negociação foi facilitada a partir do momento que a gente teve a indicação por parte do Marcos e do Cabreira. Pessoalmente, a gente teve a felicidade de se encontrar num parceiro no Paraná, né, lá em Clevelândia, nosso parceiro a Siviero Alimentos e Sementes, que é um produtor de sementes. Inclusive está participando do projeto de multiplicação das novas cultivares da Embrapa, né? E lá era um campo muito interessante, uma região muito produtora na cultura do feijão, e que o acesso não estava muito fácil, mas tivemos a oportunidade no mesmo dia fazer a visita, tanto eu quanto o Marcos e o Cabreira, e é onde a gente começou a desenvolver um trabalho, e graças a Deus está sendo sucesso, né? Tanto para eles na produção de sementes, como para os parceiros deles, produtores, e para nós colhendo os frutos, né, de entregar o nosso trabalho de uma forma correta, idônea, né, mas entregar um resultado positivo. E agora, desbravando os Campos Gerais, que eu assumi agora há pouco tempo, né, Ivana, mais uma vez a Embrapa fazendo indicações para alguns parceiros, e a gente tendo acesso a esse mercado que até então para nós estava um pouco difícil, né? E depois de uma conversa com o Marcos e com o Cabreira, a gente teve um acesso um pouco mais facilitado a isso. Então, a gente já está colhendo os frutos disso, né? E somente agradecer essa parceria, e que ela dure muito tempo, que a gente consiga evoluir ainda mais dentro desse projeto. E saindo e tendo uma circular técnica, né, Marco? Vai nos ajudar muito mais nós, todos os parceiros envolvidos no projeto, e a Embrapa, como você comentou, vai ajudar todo mundo. E também o objetivo principal, que é ajudar o empresário rural, que é ajudar o produtor rural lá, né? Que é o que mantém toda essa estrutura, né, do agronegócio no Brasil. Então, Marcos, nós gostaríamos muito de te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, por ter trocado essa ideia com nós aí, ter dado essas informações de experiências de 5 anos a nível de campo, né? Então não é experiência de 30 dias, né? Então isso é muito importante. Também agradeço a vocês, a Rudan, né? Porque é uma empresa que a gente não conhecia antes do projeto, e daí tem produtos maravilhosos, né? Ao ponto de eu ter falado aqui, né? Que revolucionou o manejo. Imagina, o que é revolução, né? Uma coisa muito transformadora, né? E a gente ficou muito grato de saber que não tem um portfólio de produtos muito bons, muito interessantes, que tem ajudado a gente aí nas recomendações. Então, se é bom, a Embrapa tem o dever também de passar isso para frente, sabe? Ainda mais se é parceiro nosso, né? Que a gente e nós da Embrapa testamos o produto, né? Então, nós testamos, a gente pode falar com propriedade, né? Não estamos falando por achismo. A Embrapa não pode falar por achismo, ela tem que falar pela ciência, né? Então, nós falamos uma coisa que a gente viu o resultado, que a gente comprovou, que a gente confirmou, né? E um artigo vai dar mais força para isso, a questão científica disso. Então, nós estamos muito satisfeitos com a parceria com a Rudan, com a FUBRA, os outros parceiros nossos também nesse projeto, todos eles. Nós estamos muito satisfeitos com eles. E agradeço esse momento de novo, né, desse podcast, que é muito interessante, porque a gente pode conversar aqui de uma forma bem informal, mas apresentar, né, o que nós temos feito, alguns resultados e o que a gente vai entregar aqui para frente. Muito obrigado a vocês. Maravilha.